Irmãos, é uma alegria, sempre que a gente vai à frente de uma igreja, todas as pessoas que vêm falam isso, não é? E eu, para não ser diferente, falo de novo, mas de verdade, muito feliz por esta oportunidade. Pastor Marcelene precisou viajar, pediu que nós estivéssemos aqui, que eu estivesse aqui, ministrando a palavra à igreja. O conselho permitiu que isso acontecesse, e eu estou aqui para poder compartilhar com a igreja com um tema que é a igreja de hoje, né? A igreja de hoje, a igreja na qual nós vivemos, nós existimos, alguns nasceram na igreja, aqui não é uma maternidade, mas foi aqui criado, né? Desenvolveram a sua vida na igreja, tiveram o privilégio de ter essa bênção dos pais comprometidos com o reino e agora crescem aqui ouvindo a tua palavra. O texto que vou ler está em Hebreus, capítulo 3. Capítulo 3. Eu peço que a igreja acompanhe o texto de Hebreus, capítulo 3. Eu tinha colocado os versículos 13 e 14, mas vou ler mais um pouquinho. Depois de observar bem o texto, achei melhor me deter um pouquinho mais nesse texto. De Hebreus 3, eu vou ler de 4, do 3, do 4 até o 15. Vou ler. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel, e toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os nossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Vamos orar. Nosso Deus, eu estou aqui diante da tua palavra com temor, tremor, porque ela é excelsa, sublime, soberana, e eu me coloco, ó Pai, aqui como instrumento teu. Tem misericórdia da minha vida, usa-me como instrumento teu, para que eu possa, em algum momento, servir de edificação para o teu povo neste lugar, que aqui se reúne. Ó Deus, eu te peço isso, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na oração, é com muito temor e tremor que faço isso, não é? Que é um privilégio nós podermos estar juntos. A palavra Hebreus, só para que nós compreendamos, aqueles que não sabem de onde surgiram,
São aqueles que eram judeus que foram, que passaram, né, venceram com Moisés o Mar Vermelho. Esses que venceram, as Escrituras diz que eles foram como que batizados nessa passagem. Né? Eles receberam aquelas gotículas de água enquanto passava pelo Mar Vermelho, e ali eles receberam um sinal, e do lado de cá eles eram judeus, do outro lado eles eram hebreus. Esses são chamados os hebreus. Quando Deus trata com os hebreus, ele trata agora aqueles que venceram o rio, que passaram o rio. E nós, agora, como igreja, superamos isso também. Ele passou conosco, ele nos transpôs, né? Colocou-nos numa situação privilegiada agora, daqueles que passavam com uma experiência pessoal com Jesus Cristo, não é? Agora nós temos a igreja de hoje precisa ser constituída de pessoas que venceram o rio, que tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Senão nós viramos meros religiosos e não temos o nosso testemunho é um testemunho sem eco, sem ressonância, não é? Nós precisamos de uma igreja forte, precisamos de uma igreja forte. E Deus, quando trata com o povo hebreu, ele trata como se o povo todo estivesse circunscrito numa pessoa, a pessoa do homem. Deus tem esse costume de nos tratar de forma individual. Ele trata com a igreja, não é? Ele não dá espaço para cada um querer ser tratado diferentemente. Não é? Ele trata com a igreja. Da mesma forma como ele trata com os casais, né? Ele chama de Adam, que significa homem e mulher. O casal representa não é, para Deus. Não é? Quando Deus falou com Adão e Eva. Não é? E quando ele fala com a igreja, ele fala com o grupo todo, ele conversa com o grupo todo, dá ordem para o grupo todo, mas esse grupo representa um povo, e esse povo é a igreja. Algumas citações mostram Deus agindo com o homem de forma direta e atual. Em Josué 5:9, nós temos essa passagem, né, que encontra-se em Josué 5:9. Você pode abrir na sua Bíblia, Josué 5:9. O que diz as Escrituras lá? Vamos lá. Diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Opróbrio significa vergonha. O povo de Israel agora não vive mais na vergonha de oprimido. Ele agora é um povo vencedor. E essa passagem, ela vem concordar com a situação hoje da igreja. É uma igreja que o Senhor quer tirar de nós o opróbrio, a vergonha. Você deve passar vergonha muitas vezes. Ontem eu conversava com alguém e ele disse que estava chateado porque tem passado vergonha por ser cristão, não é? E é isso mesmo, muitas vezes somos assim, mas nós somos postos nessa situação, mas ele diz que nós devemos superar isso. O Senhor está dizendo: olha, eu quero dizer para vocês que eu removi de vocês a vergonha, eu tirei de vocês a vergonha. Nós podemos testemunhar onde estiver. Você deve ter oportunidade durante a semana, não é? No seu trabalho, na sua escola, na sua casa, ali com seus filhos, a esposa, de
testemunhar, que é o que diz lá em Deuteronômio capítulo 6, que diz, quando os teus filhos te perguntarem, afinal, quem somos nós? Você vai ver isso em Deuteronômio 6. Afinal, quem somos nós? Nós somos aqueles que éramos escravos de Faraó e fomos libertos. Nós somos esses aí. Não é? Quer o mundo, a sociedade concorde ou não, somos esse povo. E é isso que eu quero pensar com a igreja um pouco aqui. Hoje eu revolvi de vocês o opróbrio, a vergonha que foi dado ao povo do Egito, o povo de Israel no Egito, e agora eles não têm mais, porque venceram o Mar Vermelho e hoje são chamados de hebreus. Nós somos o novo grupo, o novo povo hebreu, a igreja restaurada, a igreja lavada. E em Mateus 6,11, nós temos lá uma passagem conhecida, que frequentemente nós utilizamos dessa passagem, de Mateus 6,11, onde Jesus fala, ensina-nos a como orar. E ele fala o seguinte, olha só, 6,11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não está falando o pão nosso de cada dia dá-nos amanhã. É hoje. Porque Deus só trata conosco hoje. O ontem já foi. O amanhã vai vir. E Deus trata com o seu povo hoje. É bom que você guarde isso na sua mente. Existe até uma frase que tem, isso acontecia mais nas lojas, nas vendas antigas, em que colocar, até mesmo lugar de corte de cabelo, essas coisas, vinha lá, fiado só amanhã. Nunca chega o amanhã. Nunca chega o amanhã. Porque a nossa vida é constituída de hoje. E Deus quer nos tratar hoje. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando Jesus encontra-se também com Zaqueu, em Lucas 19:5, Lucas 19:5, vem de novo Jesus falando sobre a importância do hoje. Vamos lá, 19:5, ele diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. É hoje, não tem nada para amanhã, nem para ontem, é para hoje. A igreja de Deus é feita de hoje, a nossa vida é cheia de hoje. Nós não temos nada, a nossa vida é cheia de hoje. Nós não temos nada para... Deus não tem para nos tratar amanhã. Ele quer tratar hoje com você e comigo. Não é? Em Hebreus 3,15, o texto que nós lemos, ele também fala, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A igreja tem um passado, que é a sua história. É importante nós lembrarmos da história da igreja. E o seu amanhã, que é a sua esperança. Mas ela tem um hoje, que é a sua missão. A missão da igreja, por exemplo, a igreja Filadélfia, ela tem uma missão, além de trabalhar com os membros da igreja, que é de segunda a sexta-feira, de ensinar as crianças aqui neste lugar, não é? Aqui nas salas, a respeito do evangelho no material da escola. É um compromisso, é uma responsabilidade dos professores. Primeiro, os professores devem ter o temor de Deus no coração, os professores da escola, não é? Para que possam testificar. É tudo hoje, é tratando do dia de hoje. E hoje é o tempo oportuno, né? Ele fala em Hebreus 3, 7 a 9, já lemos o texto, mas convém reforçar para nós em todo o tempo, nunca é demais reforçarmos,
né? Ele fala de 3, de 7 a 9, o que ele fala lá para nós? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Quando puseram à prova Deus, Deus colocou o seu povo em prova por 40 anos. Eles caminharam, sabe quantos, irmãos? 9 quilômetros eles ficaram virando. 40 anos, virando em volta deles mesmos. Ficaram confusos. Nós vivemos um tempo de confusão. Eu escrevi no artigo hoje da igreja que nós vivemos num tempo de confusão, porque nós muitas vezes deixamos invadir a nossa casa, invadir a igreja, invadir o nosso espaço, que é a ideia do relativismo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Eu falava com um irmão hoje pela manhã, e passaram 2 rapazes que deviam estar perdidos na cidade, porque estavam de mão dada, estavam ali conversando como se nada houvesse de diferente, né? Estavam relativizando o relacionamento humano firmado por Deus entre homem e mulher. Não é? Nós vivemos tempos difíceis, e eu costumo dizer que eu acho que eles estão perdidos, porque por isso pega um na mão do outro, para não se perder. Não é? Hoje é o tempo oportuno. Amós 8:11 também nos fala sobre isso. Alguém, ou melhor, os irmãos, verifiquem aí. Amós 8:11. Veja o que diz as Escrituras aí. Hoje é o tempo oportuno. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, mas de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas vão sentir falta da palavra do Senhor, porque toda vez que nós saímos do caminho, nós precisamos voltar à origem, voltar onde foi que desviamos. E haverá um tempo que você vai sentir, vai perceber que as pessoas vão te cercar querendo saber a respeito do Evangelho, e você, pelo Espírito Santo, deve estar pronto para falar do Evangelho. Em Joel 2:28, nós também temos a palavra de Deus falando sobre isso. Vamos lá, Joel 2:28. O que nos diz a palavra? E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vós, filhos e filhas, profetizarão, vossos filhos sonharão e vossos jovens terão visões. Quando ele fala de profecia, não é de coisas que hão de vir. Profecia é toda vez que eu e você abre a boca e fala em nome de Deus, a palavra de Deus. Isso é profecia. Isso é profecia. Não é quem fica prognosticando, procurando alguma coisa, não é? Trazer alguma mensagem diferente. Não. Profecia é toda vez que eu e você, nós somos profetas quando falamos em nome de Deus. Hoje ainda há barreiras para o Evangelho, como na China, na Rússia, e não só lá, aqui também. Não é? Ainda essa semana eu via uma discussão a respeito em que
um grupo da religião afro-brasileira, dizendo que se tem Jesus ali, o crucifixo, nas escolas, nas salas, eles queriam também que houvesse uma foto, uma imagem, alguma coisa do santo deles, não é? Então nós vivemos tempos difíceis, né, onde a verdade ela começa a perder a sua força diante de muitos, até mesmo cristãos, que relativizam, né? E nós precisamos que no trabalho sejamos missionários, sejamos evangelistas no mundo inteiro. Hoje nós temos dos Gideões, aquele grupo que distribui a Bíblia, não é? Nos hospitais, na penitenciária, nos hotéis. Eles fazem isso em 172 países. 172 países. A Adonep está com milhares de locais distribuindo o Evangelho, trazendo palestras. E se você viu, acredito que alguns chegaram a ver, aquele filme Forja, alguém chegou a ver aqui? Manifesta com as mãos. Poucos viram. Mas é muito interessante. Ele tem um raciocínio ali, um ensino, uma instrução, que é da Adonep. Que a Adonep tem um costume de pegar os empresários, pegar os seus empregados, os seus súditos, ali aqueles que obedecem suas ordens, e investir nessas pessoas, não é? Para que esses cresçam no trabalho, mas eles acompanham falando do Evangelho. Não é? Esse filme, se puder, tem até no YouTube, você pode ver, não é? A respeito do empresário que restaura a vida de um rapaz que estava solto na vida, não é? E depois foi restaurado pelo Evangelho e também no trabalho, acompanhando. Qual é o método deles? Eles investem numa vida, na escola, não é? Fazendo com que esse depois seja um mantenedor de uma outra vida, não é? Termos essa visão, você, quando estamos na igreja e alguém está com um problema de trabalho, nós devemos estar acompanhando e vendo onde é que podemos ajudar aquele irmão, aquela irmã, não é? Fazendo isso para a glória de Deus, não é? É isso que a Adonep faz e que esse filme divulga também, é muito bom. Temos aquele grupo, Jocum, a Rádio Transmundial, a Sociedade Bíblica, não é? Mas especialmente a Rádio Transmundial, né? Está aqui perto do aeroporto de Congonhas, e eles fazem palestras, e tem lá a rádio funcionando, que vem com o nome de BBN. Então o Evangelho está caminhando, e embora nós possamos desconhecer, ele é para hoje, e é algo urgente. O Evangelho é urgente. Vamos lá para Apocalipse 12, 12. O que a Bíblia fala a respeito da urgência do Evangelho. Eu estou verificando essas passagens, para que a igreja entenda que nós não estamos aqui para ficar discursando, não viemos aqui para ficar conversando, não. Né, trocando ideia ou mostrarmos a nossa capacidade de persuasão, não é? Mas Apocalipse 12, 12, vamos ver o que as Escrituras falam a respeito da urgência. Diz assim: por isto festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós,
cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Né? Apocalipse está avisando, o tempo é curto. Né? O tempo é curto. E para ele, e para nós também, nós temos que trabalhar, falar do Evangelho, falar para aquele que não crê, que ele precisa crer, porque se não crer no sacrifício de Cristo, ele está perdido, não tem outra saída, não é? Temos muitos representantes do maligno, nós temos muito. O reverendo Moon, por exemplo, da Igreja da Unificação, é um deles. Os cultos afro-brasileiros, Nova Era, Yoga, Força do Pensamento, Ocultismo, Espiritismo, é da Igreja de hoje. Não é para depois, nós não somos agentes secretos do Evangelho. Nós não somos agentes secretos do Evangelho. Nós somos representantes de um reino, fazemos parte de uma igreja que não é essa aqui é templo. Eu estou falando de igreja onde você e eu nós representamos um povo que foi liberto. Não é? Isso é igreja, isso é necessário. Nós temos outros, por exemplo, que até muitos governadores aderem. Por exemplo, Paulo Coelho é o que mais vende. Não é? Nós temos os gurus que chega no final do ano, ficam fazendo prognóstico de como vai ser seu ano. Não é? E a fala é sempre aquela: se você não ganhar, você vai perder. Se não der sorte, você vai dar azar. Não é? É isso. E as pessoas creem. Né? A igreja não pode mais se proteger, protelar, adiar, dormir no ponto. É preciso agir com rapidez. Pedro diz com firmeza em 2 Pedro 3,12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ele fala isso. Em 2 Pedro 3,12, dado o tempo que é curto, ele fala que nós não podemos ficar esperando, mas sim apressando a vinda de Deus, a vinda de Cristo nas nuvens. Não é? Nós temos essa incumbência, é urgente. Hoje é tempo de estratégia e mobilização. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos nos congregar, ajuntar o povo, e Joel 2,16 fala sobre isso. Joel 2,16 diz assim, em Joel 2,16: congregai o meu povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recômera e a noiva do seu aposento. Em Atos 2:1 nós vemos lá: a cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. A igreja começou assim, não é? Quando cumpriu-se o tempo do Pentecostes, a igreja começou a se reunir no primeiro dia da semana. Não é? Nós precisamos estar atentos a essa questão. Utilizar de estratégia apenas de método não adianta. Nós precisamos ter o método do evangelismo, do testemunho, da autoridade das Escrituras Sagradas. Não é? Nós não temos como entrar nessa batalha se não for com muita unção, não é? Muito tomado pelo Espírito de Deus. Não é fazendo barulho, nada disso. É com sobriedade, com temperança, falando do poder de Deus que atuou na nossa vida. Você fala
do que tem experiência com Deus, o que Jesus fez na sua vida. É essa a nossa fala. Nós não temos mais do que isso para falar. E devemos fazer isso com discernimento, com sabedoria e poder da graça, que a graça nos alcançou. Nós devemos ir para frente com uma vida piedosa, vida de oração e fruto da comunhão entre os irmãos. O mundo, a sociedade, conhece a igreja pelo amor que une a igreja. É isso que o mundo conhece. Não adianta a gente falar, se eles não veem em nós um amor que excede o entendimento. Então, nós precisamos estar atentos a isso. A igreja não pode ser ineficiente em não bater de frente com todas as hóstias e pensamentos malignos que não vêm de Deus. Todos os pensamentos nós devemos conferir, aferir à luz das Escrituras. Então a igreja de hoje é isso. Nós podemos saber muito de história bíblica, né? Saber quem foi pai de quem foi filho de quem, né? Isso é muito bom. Só que, além de tudo isso, você precisa saber, e eu preciso saber, de quem nós somos filhos e falar aos outros quem nós somos filhos. É aquilo que eu disse inicialmente, quando os nossos filhos nos perguntarem, afinal, quem somos nós? Nós vamos ter que falar. Está lá em Deuteronômio 6. Éramos escravos e hoje não somos mais. Nossos filhos precisam ouvir isso. E como último ponto dessa nossa reflexão, hoje é o tempo de consagração e ação. Tudo que temos é para Ele. Você estuda, trabalha, tem o seu ganho, é para Deus. Quando receber, a primeira coisa que eu e você deve ter em mente é: como posso ajudar o reino de Deus com isso que Deus me dá? Né? A minha vida, a minha saúde, o meu ganho. Isso é igreja. Isso é igreja. Nós não somos meros espectadores que ficamos aqui nos reunindo, domingo de manhã, domingo à noite, durante a semana, nos lares, aqui na igreja também. Não devemos ser assim, né? Como bonecos, mas devemos ter a vida de Deus em nós. Não é? Precisamos ter isso, esse dínamo. A palavra Espírito Santo, o primeiro significado dele é de dínamo. É aquilo que tem nos carros, que dá o arranque do carro. Não é? Essa é a função do Espírito Santo em nós. Não é? E nós precisamos disso. Uma consagração e uma ação. Deus nos quer trabalhando, agindo na sua obra. Em Mateus 24, de 40 a 46, vamos ver o que Jesus fala a respeito da nossa vida. Ele fala numa linguagem mais própria para nós. Vamos lá, Mateus 24, 40 a 46. O que diz as Escrituras Sagradas? O que a Bíblia nos recomenda? Ele fala de dois que estavam no campo, ele diz: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Filho do Homem virá. Aí é Jesus, que é chamado de Filho do Homem, porque ele vem de uma natureza humana, então ele é chamado também, além de Filho de Deus, de Filho do Homem.
Nós devemos estar atentos a isso, a cada momento do nosso hoje. Conclusão: Deus quer que sirvamos na nossa geração. Nós somos responsáveis por essa geração, hoje. Nós fazemos parte da geração hoje. Somos um instrumento utilizado por Deus para escrever a história da igreja no dia de hoje. No dia de hoje. Deixar para amanhã é o caminho que leva à cidade do nunca. Quando nós deixamos para amanhã, nós vamos para a cidade do nunca, ou do lugar nenhum, né? Eu me lembro da história da ponte do Rio Niterói. Quantas vidas foram perdidas na construção da ponte? Hoje as pessoas passam por sobre a ponte, nem lembram, né, que muitos caíram naquelas ferragens. E sabe o que eles faziam com aqueles que caíam? Jogava concreto em cima. Porque não dá para descer lá para tirar a pessoa que caiu, para botar concreto. Então vai com concreto e tudo. Essas pessoas ficaram lá. E as pessoas passam hoje sobre a ponte, felizes, porque vão do Rio de Janeiro a Niterói, mas esquece a história. E aí me veio à mente também a lembrança de que muitos trabalharam nesta igreja para escrever essa história, e que nós desconhecemos muitas vezes, né? E me lembrei de alguns que, por coincidência, têm o mesmo sobrenome, por coincidência. Na igreja de Betel, onde Devani até participou, tinha o seu Antônio Vieira. Vou falar claramente. O seu Antônio Vieira, não é? Ele foi um batalhador que começou ali, me lembro quando ele caiu lá como construtor, machucou lá a testa, teve que botar um acrílico, mas foi um homem de Deus. Ele era mais eficiente que o pastor Joaquim, não é? Com todo respeito ao pastor, e o pastor dizia isso. Aqui nós temos um tal de João Vieira, é um deles, que passou por essa igreja, passou por Itapevi, passou por outras igrejas, que eu fui lá com o pastor, fiquei conversando com ele, e eu já o conhecia antes, não é? E vi o testemunho do homem de pouca leitura, mas que é do dia de hoje. Ele trabalhou no nosso tempo e a gente pode ver hoje o seu João Vieira. Vidas que estão na nossa frente, que testemunham do Evangelho, hoje. E nós muitas vezes sentamos nos bancos, nos acomodamos nele, cantamos, mas não valorizamos aquilo que está sendo feito, que foi feito, que está sendo feito, que haverá de ser feito por outros que virão. Então a igreja de hoje é uma igreja para ser viva. Se você não vive o Evangelho, você está morto. Morto. Porque quem não tem a Deus está morto. Lá em Efésios 2, a Bíblia fala sobre isso. Eu me lembro de uma vez, na classe de escola dominical, umas irmãs ficaram tristinhas comigo, eu era seminarista novo, e que eu falei que quando se casa com um incrédulo, uma moça casa com um incrédulo, ela está indo um morto do lado. A moça ficou muito brava, ficou triste, brigou comigo, né? E se o rapaz também quiser alguma coisa com uma moça que não serve a Deus, a Bíblia fala em Efésios 2, estão mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós não podemos fazer sociedade com morto, não é? Nós precisamos trabalhar na igreja, e vai trabalhar aqueles que estiverem vivos, vivificados, né, fortalecidos. A igreja de hoje é essa.
Pelo menos, na minha forma de ver, eu não quero esgotar todo o assunto. Mas eu queria lembrar a igreja de Filadélfia, não é? Presbiteriana Filadélfia. Falei com o pastor que esse seria o meu assunto, igreja hoje, e dei os itens que eu ia falar. Ele não sabia dos meus comentários. Depois ele pode reclamar comigo. Mas é isso que acontece. É isso que acontece. Se gostarem, é isso. Se não gostarem, é isso mesmo. Certo? Nós precisamos de um evangelho que seja vivo em nós, que corra na nossa veia, não sangue normal, mas o sangue de Cristo. Corra na nossa vida, não é? Essa é a minha oração. Hoje somos nós que estamos aqui. E no futuro, Deus usará outros servos para cumprir essa tarefa. Mas hoje é minha e sua responsabilidade. Nós não somos espectadores aqui, não. Não é? Não, nem todo mundo aqui tem a incumbência de limpar banco, não é? Nós precisamos assumir o nosso papel. Eu tenho certeza, eu sei disso, que muitos aqui abraçam essa bandeira. Mas eu queria trazer essa palavra para a igreja de hoje, a igreja viva, a igreja dinâmica, a igreja que se preocupa com o próximo, de levá-lo a Cristo, de um jeito ou de outro. Quer seja procurando trabalho, ajudando, investindo, mas falando sempre do Evangelho para essas pessoas. Que Deus, pois, nos abençoe, que Deus nos dê força, nos capacite, nos fortaleça, nos dê condição de vivermos uma vida prática cristã, não meros ouvintes. É como o Tiago fala, que nós não devemos ser meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Que Deus abençoe a cada um, dê uma boa semana e que os cubra com a companhia do Espírito Santo em todo o tempo. À frente da sua casa, à frente do seu trabalho, servindo no seu trabalho. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Se for para cantar aqui na frente, cantar para a glória de Deus. Se for para tocar, tocar para a glória de Deus. Não é? Se orar, orar para a glória de Deus, sempre glorificando, porque quando nós não glorificamos a Deus, nós queremos a glória para nós mesmos. Eu fiquei até meio triste hoje aqui, que eu estava aqui e comecei a ver que faltaram algumas pessoas. Eu falei até para o presbítero aqui, eu levei um choque aqui, eu estou achando que deve ser porque disse que o pastor viajou, então alguns não vieram tocar, não vieram cantar, não se envolveram, pode ser que seja isso. Aí os irmãos, não tem nada a ver. Pois é, mas é isso. Nós precisamos estar envolvidos com o reino, porque nós estamos aqui servindo o reino. Deus abençoe a cada um.